episódio 5 da série 7, Educomunicação Socioambiental em Pauta, do programa Eu, Nós e Nosso Meio Ambiente, o WebDoc, trata do projeto audiovisual Água, Câmera e Ação, desenvolvido pela Gerência de Educação e Mobilização Ambiental do Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André, SEMASA, em parceria com o Instituto Cultural Social Brasil, entre 2020 e 2022, na cidade de Santo André, São Paulo, com financiamento do FEIDRO. A iniciativa contou com a participação de 325 jovens do município e obteve o Prêmio Internacional Cidades Educadoras. Para nos contar essa experiência que resultou em 48 curtas-metragens e um livro voltado à conservação dos recursos hídricos, recebemos como convidadas a bióloga Elaine Cristina da Silva Colim, mestre e doutora em Ciências, que atua como gerente de Educação e Mobilização Ambiental no Departamento de Gestão Ambiental do SEMASA, e Thaís Oliveira, técnica ambiental e educadora popular, que é moradora do Jardim Santo André e uma das participantes do projeto. Elaine e Thaís, obrigada pela participação no programa Eu, Nós e o Nosso Meio Ambiente WebDoc, que estamos na série, né, sobre educomunicação socioambiental. Eu gostaria que a Elaine começasse a contar para a gente o que é o projeto, né, Água, Câmera e Ação. Legal. Olá, Sucena. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, com a Thaísa, que foi participante do projeto. Essa foi uma ação muito importante no município de Santo André. É um projeto de educomunicação socioambiental, que ele teve como principal objetivo, Sucena, sensibilizar os jovens de 15 a 29 anos, que residem no município de Santo André em áreas mais que apresentam uma certa vulnerabilidade socioambiental, né? Essa sensibilização, principalmente em relação às questões ambientais, mas com foco nos recursos hídricos. A gente teve um objetivo também de estimular o protagonismo do jovem nessas questões ambientais da cidade. E foi um projeto que ele aconteceu por meio de uma formação, né? Foi uma formação que ela foi dividida basicamente em 3 módulos. A gente teve um módulo 1 mais curto, de mais ou menos 35 horas, em que a gente trabalhou alguns conceitos básicos de educação ambiental e também toda a questão do audiovisual, que, pensando na educomunicação, a ferramenta que nós utilizamos foi exatamente essa, né, essa questão do audiovisual. A gente teve um segundo módulo também, em que as questões ambientais elas foram mais aprofundadas, foi um módulo mais longo, de 100 horas, e um terceiro módulo que foi de empreendedorismo digital, no intuito de que o conhecimento construído nos módulos 1 e no módulo 2, ela pudesse também trazer um olhar para esse jovem, para a questão do empreendedorismo, como que ele poderia utilizar esse conhecimento, pensando também na geração de trabalho e renda. E o mais bacana, pensando que foi um projeto, um processo de educomunicação, cada turma teve como produto a produção de alguns curtas-metragens. Então, a gente teve aí uma variação de acordo com o módulo do curso, curtas-metragens de 5 minutos e curtas-metragens de 10. E esses vídeos, eles foram utilizados em cine-debates, que foram feitos nas instituições a que o projeto estava vinculado, e também, nas comunidades que foram atendidas. E além, né, digamos assim, a gente trabalhou nas comunidades, mas também tivemos cine-debates que eles foram realizados em áreas centrais da cidade, justamente para trazer essa voz desses jovens que participaram do projeto. Boa tarde, pessoal. Eu sou a Thaísa, moradora do Jardim Santo André. Sou técnica ambiental e fui uma das jovens que participei do projeto Água, Câmera e Ação. No período, eu era jovem aprendiz. Foi uma experiência muito bacana, porque é um momento da vida de transição ali do ensino médio para o mercado profissional. Eu sou técnica ambiental, tive um contato
com a pauta de hidrografia, enfim, meio ambiente de um modo geral, mas ainda na formação do técnico, a gente sente falta de um debate com um recorte mais social sobre a pauta ambiental, porque por vezes o técnico ele acaba formando para trabalhar na indústria, né? Então, às vezes você tem a qualificação ali para medir um parâmetro da qualidade de água, mas não é feito um debate sobre aonde a água chega, né? Qual é o percurso que ela precisa fazer para chegar nas periferias, quais são principalmente os lugares em que essa água não chega, quem são as pessoas que têm o acesso a esse recurso limitado. E o interessante desse projeto foi que antes da produção propriamente dita do material audiovisual, a gente pôde debater muitas questões, muitos temas, né? Então, uma galera escolheu falar sobre as nossas bacias hidrográficas, contar a história do rio Tamanduateí, que por vezes a população de Santo André até esquece dele, né? Muitos pontos canalizados, enfim, sem o tratamento adequado, mas discutir a importância da preservação desse recurso hídrico tão importante, de um modo geral, para o desenvolvimento da vida do Grande ABC, da Grande São Paulo, né? Fazer a memória do nosso rio, mas também fazer esse debate político e social. E aí, nesse momento, os jovens têm um papel importante de protagonismo no desenvolvimento dos curtas-metragens, né? Na elaboração dessas discussões e também na difusão da informação, quando a gente tem as mostras de exposição do resultado desse trabalho, ou a partir do momento que esse material está disponibilizado na internet e a gente consegue seguir com esses diálogos ainda mais aprofundados nas nossas comunidades, enfim, nos nossos ambientes de trabalho. Então, é uma coisa bem interessante. O Água Câmara Ação, ele foi um projeto que ele foi desenvolvido pelo Semasa, em parceria com o Instituto Social Cultural Brasil, e ele teve um financiamento do Fundo Estadual de Recursos Hídricos do Estado de São Paulo. E é importante frisar também que foi uma prática de sucesso, complementando até o que a Thaisa está nos trazendo aqui. Ele foi um projeto que ele começou na sua base de planejamento em 2020. A parte prática, a gente começou em 2021, em plena pandemia, o que acabou trazendo uma série de dificuldades também para a mobilização, a dificuldade em relação ao que muitos de nós estávamos sentindo naquele contexto de pandemia, né? E ele prosseguiu para o ano de 2022, que foi o ano que a Thaisa esteve com a gente, e 2023 e 2024, a gente teve, digamos assim, uma expansão do projeto, não em termos de formação, mas da gente conseguir trabalhar com esses vídeos também como um instrumento de educação ambiental, para além do processo que foi feito com jovens, e isso é muito bacana, porque é o que a Thaisa falou, esses vídeos eles estão disponíveis hoje em redes sociais, né, no YouTube, na página do projeto, e a gente utiliza até hoje para realizar cine-debates na cidade. Então, a gente aproveita esses curtas-metragens que foram elaborados a partir do olhar do jovem, a partir do olhar sobre cada território, porque isso é importante frisar, Santo André ele tem uma característica muito peculiar, que é ter 55% do seu território em área de manancial. Então, a relação que aquele jovem que mora na macrozona urbana, digamos assim, tem com a água, e quem mora na macrozona de proteção ambiental tem algumas diferenças. E isso é muito interessante, que a gente percebe também nessas produções. E o que é interessante frisar, que foi uma prática que a gente trabalhou muito forte a questão da territorialidade, que é justamente essa relação dos jovens, dos participantes, com esse território em que eles vivem. E esse ano foi um ano bem importante para a gente, porque a gente teve alguns dos vídeos que foram produzidos, que eles foram selecionados para exibição no Circuito Tela Verde, que é vinculado ao Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, que é uma conquista, né, e que traz também
essa questão da qualidade e da educomunicação, porque um dos critérios é você ter vídeos que foram produzidos dentro de um processo educomunicativo, e também a gente teve uma conquista importante esse ano, que foi o prêmio Cidades Educadoras, né, que é promovido pela Associação Internacional de Cidades Educadoras, e a gente participou dentro de uma temática que é justamente a cocriação, a questão da participação. Esse foi um projeto que ele teve um enfoque participativo muito importante. Todos os roteiros, todos os vídeos que foram elaborados, os jovens eles foram protagonistas não só das histórias, mas também da elaboração desses roteiros, né? E isso é uma instância participativa de cidadania também, né? Sim, eu participei de modo mais ativo da produção de 2 curtas, né? Um que contava um pouco a respeito da história do rio Tamanduateí e um que falava a respeito da escassez de água, e com recorte ali também na temática do racismo ambiental. No meu território, eu tenho atuação mais diretamente ligada ao movimento negro. E, assim, no Brasil, sempre tem pauta para o movimento negro, né? A gente está sempre discutindo o racismo em diferentes esferas, seja ele institucional, estrutural. E a partir do momento que a gente começa a debater essa questão da escassez de água, tem um debate muito interessante, que é a conclusão final, né, das nossas rodas de conversa, é que na realidade não falta água, né? Hoje nós não estamos passando por um período de escassez. Nós temos água o suficiente para a nossa população, mas o problema que a gente enfrenta é a má gestão desse recurso hídrico e a priorização de determinados territórios em detrimento de outros, né? E uma série de discussões também derivadas disso, como, por exemplo, a respeito do nosso processo de coleta seletiva, ligado também à política de habitação. Então, as pessoas que hoje moram em uma área inapropriada, né, que não tem uma regularização, que muitas vezes é uma área de risco de deslizamento, uma área de risco de alagamento, uma área que não tem saneamento básico, que também vai ser esse local onde vai faltar água no final do mês. Então, é possível a gente fazer ali uma rede de ligações de diversas questões que não necessariamente seria associado, assim, né, sem uma reflexão mais profunda, a essa questão do racismo que constitui a nossa sociedade. Então, é a questão do meio ambiente como uma pauta central, mas uma discussão de totalidade também, né? Sai daquela coisa de que discutir meio ambiente é simplesmente a gente plantar mais árvores. Discutir meio ambiente é fechar a torneira enquanto você escova os dentes. Mas entender que a discussão ambiental está atrelada a todos os âmbitos da nossa vida. Então, desde mobilidade urbana, saúde pública, segurança também, né? Mas trazer o meio ambiente para a vida dessas pessoas que muitas vezes não estão acostumadas a essa discussão por uma outra perspectiva, né? Também mostrando a influência e o impacto da presença do rio no nosso dia a dia, né? O que tem a ver ali o processo de canalização com as enchentes na nossa região, com o processo de impermeabilização do solo, que isso também afeta ali a questão da redistribuição de água, né? Onde que tudo isso se liga? E a partir de um projeto dialógico também, porque a gente não chega com a informação pronta, né? Fala, isso é racismo ambiental, isso é escassez de água, é assim que os nossos rios deveriam ser tratados. Mas uma discussão que é construída coletivamente, e a partir daí a gente pode elaborar e gerar diversas reflexões e ações também, né, principalmente. Eu tive a oportunidade de trabalhar com algumas mulheres na região do Alzira Franco, aqui de Santo André, que é uma região onde nós temos algumas nascentes ali no meio da comunidade, né? E nem todas as casas têm regularização fundiária. E lá
tem um trabalho muito forte, também muito latente, com essa questão do resíduo sólido, né? Tem uma geração maior de lixo, e como as pessoas fazem a gestão desse espaço, desse resíduo, e como elas enxergam o impacto da preservação da nascente do rio, né? Como que a gente cuida dessa nascente para preservar o nosso rio até ali a Avenida do Estado. Não adianta eu simplesmente tratar a foz ali na Avenida do Estado se eu não cuidar dessa nascente, né? Então, é uma discussão totalizante mesmo. Muito bacana destacar, Sucena, que esse projeto, em todo o seu processo, houve uma ressignificação do olhar, né. Então o fato, inclusive, da gente usar a câmera, foi muito comum para alguns grupos, a gente fazia sempre uma avaliação inicial, né, e os nossos primeiros encontros era de uma leitura ambiental, e era muito interessante, porque a gente via que para algumas turmas, os primeiros encontros, o jovem, né, acabava assumindo ali: "Poxa, eu nunca vi isso daqui no bairro, eu passo aqui todo dia", então, foi muito importante dentro desse processo essa ressignificação do olhar, diante do que a Thaisa está nos trazendo, né, então esse foi um dos pontos positivos que a gente destaca. E não só isso, essa ressignificação do olhar, dentro de um processo de educação ambiental, ele é importantíssimo, porque ele fortalece essa questão da participação cidadã, né. A gente teve um atendimento dentro desse projeto, diretamente só informação, mais ou menos 325 jovens. Desses 325, a gente soube, né, de alguns que acabaram escolhendo aí como caminho, fazendo escolhas até para a universidade, voltada para o audiovisual, mas eu destaco aqui uma das jovens, a Thaisa, ela na fala dela a gente, né, percebe já toda essa questão do engajamento socioambiental que ela já tem por si, e acredito que o projeto ela também tenha contribuído com isso, mas a gente teve uma jovem também que foi muito interessante, Sucena, que ela participou do projeto com a gente e ela se candidatou para ser representante do nosso conselho de gestão ambiental no município. Então acho que, né, você pode falar assim: "Poxa, de 300 jovens a gente teve esse", né, a Jamile lá do Parque do Pedroso, ela foi representante, né. Então isso, mostra um pouquinho desse resultado. No final das contas, a educação ambiental, a educomunicação, são instrumentos também de participação, né, esse desenvolvimento de habilidades, esses processos que mostram essa ressignificação do olhar, elas são importantíssimas para promover essa participação cidadã. E esse exemplo que eu estou dando é um deles, né, e que a gente é o qualitativo, digamos assim, também do nosso trabalho. Bom, gente, agora a gente está chegando nos momentos finais e eu gostaria que vocês fizessem suas considerações. Thaisa, faça a sua, depois a Elaine complementa, por favor. É muito importante essa iniciativa do Semasa, né, que promoveu o protagonismo da juventude, e sobretudo nos espaços periféricos, porque a gente sabe que o momento que a gente vive hoje, enquanto juventude, é muito delicado. Então, diversas questões nos atravessando a todo momento, como, por exemplo, a reforma do novo ensino médio. Então, ali, a redução da carga horária das disciplinas de história, de filosofia, de sociologia, que geralmente é o tempo que nós teríamos para ter essas discussões, para ter essas reflexões mais aprofundadas acerca da sociedade, do meio ambiente. E a partir do momento que a gente tem ali esse espaço de discussão, de elaboração e de produção também, é muito importante para o desenvolvimento como um todo, né? Então, desde a questão ambiental até a técnica do como manusear um equipamento, de como fazer uma captação de áudio, de imagem, que também possibilita a abertura de novos horizontes, né? Talvez muitas dessas pessoas, se não fosse pelo projeto, não teriam a oportunidade de ter contato com a produção audiovisual. E a partir dali descobriram um talento, ou até mesmo um hobby, né? E também a questão acerca da importância
da preservação dos nossos recursos hídricos e da luta pela democratização desses mesmos recursos, né? Para mantê-los públicos, de qualidade, com uma tarifa social garantida, sobretudo também nesse período que a gente passou aí pela coisa da privatização da Sabesp, né? Um debate mais aprofundado sobre essa questão, qual a importância da gente ter uma autarquia pública que atenda aos interesses sociais da população, né? Porque a gente sabe que a água não é mercadoria, ela é um recurso vital, né? E como que a gente garanta que todas as populações brasileiras tenham acesso a esse recurso? Como é que a gente reivindica aí o impacto do agronegócio na questão do gasto da nossa água, né? Enfim, e fomentar esses debates que são tão importantes de uma maneira didática também, que seja de fácil compreensão para todas as pessoas. E a partir daí também convidando essas pessoas a continuarem engajadas na luta pela preservação do nosso meio ambiente, dos nossos recursos hídricos e, sobretudo, da nossa vida, porque sem água, sem vida. Muito bom, maravilhoso, né? O que que eu falo depois da Thaísa? Eu acho é verdade, enfim, ela trouxe esse depoimento que ele é muito importante, e dentro desse projeto, eu acho que tem essa questão, essas reflexões sobre a questão de gestão, né, e coparticipação. Então, como os cidadãos, eles podem participar desse processo de gestão, de controle social em relação às questões ambientais, e esse é um projeto que ele incentiva essa questão da participação, então ele tem uma grande relevância dentro do município, por tudo isso que nós já apresentamos aqui, mas o que é interessante também, Sucena, é a possibilidade de replicação dessa iniciativa, né? Lógico, a gente trabalha com a educação ambiental, a gente não fala que há uma receita, guardadas aí as suas devidas proporções, a questão da realidade de cada local, a gente incentiva que esse projeto ele seja replicado. Vamos conferir agora um dos curtas-metragens do projeto. Gravando! Pessoal, recapitulando o começo dessa aula, vimos que avenidas de grandes cidades do ABC foram construídas em cima de córregos. Seria legal para a próxima aula vocês assistirem o documentário dos alunos da Clasa, que fala mais a fundo sobre os rios invisíveis. Professora, você falou que esses rios vão parar em grandes avenidas. Na onde que eles vão parar? Esses córregos desaguam em rios maiores. Por exemplo, o córrego Beraldo, que fica ali embaixo da Prestes Maia, ele vai parar no rio Tamanduateí. Mas como assim? Rio Tamanduateí é aquele que começa aqui no ABC e para lá em São Paulo. Ele foi um rio muito importante para o desenvolvimento da região. Vem cá que eu vou te mostrar mais um pouquinho. Não sei se você sabe, mas o rio Tamanduateí nem sempre teve esse nome. Ele se chamava Piratininga, que em tupi significa Rio do Peixe Seco. Ele ficou conhecido assim porque em épocas de cheia o rio transbordava, e quando ele voltava para o nível normal, os peixes ficavam presos. Esses peixes atraíam formigas e as formigas atraíam tamanduás.
Por isso, ele ficou conhecido como Tamanduateí. A cidade de São Paulo nasceu numa região privilegiada em relação ao transporte, alimentação e uso da água. Como sempre, o ser humano usufruiu do rio como um meio de sobrevivência. Essa relação com o espaço permaneceu até o surto de urbanização no final do século XIX. Ah, esqueci de mencionar. O rio Tamanduateí nasce numa gruta em Mauá e se estende até o rio Tietê. E como foi esse processo de urbanização? Eu lembro do meu bisavô me contando que ele lavava roupa, nadava e até pescava no rio Tamanduateí. Mas com o aumento populacional, o rio começou a sofrer grandes mudanças. O que aconteceu com ele? A primeira mudança grande mesmo foi mais ou menos em 1870, 78, com a construção do primeiro sistema de água canalizada. A partir daí, as cidades foram crescendo e se desenvolvendo cada vez mais, aumentando também a geração de esgoto, e a solução encontrada naquela época foi canalizar as margens do rio. Se o rio está sujo e os animais não estão mais presentes, por que a gente não faz nada para melhorar? E o que você acha que a gente podia fazer? Não sei, a gente podia conscientizar as pessoas da região a não jogar lixo na água ou lixo em lugar errado. O que você acha? Uma coisa que muitas pessoas não prestam atenção é que os córregos que desaguam no Tamanduateí são muito importantes, porque eles carregam muita sujeira para dentro do rio. Despoluir o rio é uma tarefa complicada, mas o tratamento dos seus efluentes é um desafio que está em nosso alcance. E o que você já fez para mudar o rio? Agradeço pela oportunidade, Sucena, pelo convite. Gratidão, Thaís e Elaine. Um bom trabalho para vocês. Até mais. Até mais, obrigada.